Oi, gente boa, gente que costuma estar aqui com a gente. E hoje nós temos aqui o grato prazer de ter uma figura emblemática das lutas pela soberania no país, ex-governador, ex-senador Roberto Raquel. Ele está lá no Paraná e daqui a pouco a gente vai dialogar. Eu vou provocar aí um pouco as coisas antes de chamá-lo, né? Bom, primeiro o protocolo está passando no pé da tela. O Pix da Diálogos é pix@dialogodosul.com.br. Tá? Guardem isso aí, todos aqueles que têm a possibilidade de fazer um Pix para contribuir com uma assinatura solidária aqui da Diálogos. Quem não quiser fazer o Pix, entra na Catarse, jeito mais fácil, aponta o celular para esse QR Code que está aí no alto da tela. Eu prefiro que vocês entrem no Catarse lendo a matéria minha. Leiam a matéria minha, lá no pé da matéria tem toda a explicação de como você fazer para ser cúmplice, ser partícipe desse nosso projeto de mídia alternativa. Nós estamos num período bem complicado no âmbito mundial e nacional, e a transição, a mídia não fala e tampouco o presidente da República fala. O maior problema que ele está tendo é de desmilitarizar o Estado. A ocupação militar foi tão grande, tão extensa, que ele não está conseguindo colocar pessoal civil no lugar desses militares que ocupam postos em todos os níveis da administração pública. Você não pode botar todo mundo na rua, porque daí a máquina deixa de funcionar. Aí, e temos contradições enormes, como é a presença aqui em São Paulo do capitão Tarcísio, capitão do Exército Tarcísio, bolsonarista, que quer privatizar a Sabesp, né? E outras coisas mais, mas o fundamental é a Sabesp, que é a maior empresa de abastecimento da América Latina, não é uma empresa qualquer, né? E lá no Paraná, o senhor Ratinho, né? Ratinho, por ser filho daquele apresentador de televisão, que aliás, já teve até autorização da Assembleia. Essa é uma briga que está desde do ano passado, né? Em novembro do ano passado, a oposição não conseguiu barrar o projeto que autoriza privatizar a Copel, que é uma das maiores empresas de energia do país, né? E a Copel não é só a Copel, ela é dona também da Telecom, também da empresa de saneamento. É uma empresa que, em 22, deu 421 milhões de lucro. O cara quer vender, evidentemente, a preço de banana para satisfazer, né, aí os neoliberais.
Roberto Requião. Vou chamá-lo de Roberto Requião, porque sou mais velho que você. Pouquinho. Pouquinho. Como é que você vê esse negócio? A privatização aí no seu estado vai sair, não vai sair? E como é que nós vamos parar? O Lula não consegue nem sequer retornar a questão da Eletrobras. Eles fizeram uma maracutaia tão grande que ele não consegue reverter a maracutaia que eles fizeram. Canabrava, a conversa hoje é dos velhinhos, dos senectos. Você com 86, eu com 82. O Paraná está na linha do Guedes. Eu fui candidato, me filiei ao PT para colaborar com o Lula e derrotar o Bolsonaro. Mas eu não tinha recurso para a campanha, não tinha mídia, não tinha comunicação de espécie alguma e tive uma grande dificuldade. Mas se eu não fosse candidato, o Lula não teria candidato no Paraná. Então, eu entrei no partido confiando no Lula e confiando na necessidade absoluta de retirarmos a grosseria do governo do Bolsonaro, a irracionalidade, a bobajada toda. Mas eles têm a maioria da Assembleia, veio naquela onda bolsonarista ainda. E eles conseguiram autorização para vender a Copel. A Copel é uma das maiores empresas do Brasil, o Paraná é autossuficiente em energia elétrica, e a Copel não é só a maior, ela é a melhor. Melhores condições de funcionamento, lucros absolutamente incríveis. Quando eu assumi o governo pela primeira vez, anteriormente, no governo do Lerner, eles tentaram vender a Copel. Nós fizemos um grande movimento no Paraná. Estudantes, jornalistas, isso tudo, Canabrava, desapareceu. Está todo mundo comprado, silenciado. E até o Dom Fedalto, que era o nosso arcebispo aqui, entrou conosco naquela briga. Acabaram não vendendo a Copel porque no dia da venda, na Bolsa de Nova York, o Osama Bin Laden detonou as torres duplas. Não houve a reunião. E eu me candidatei ao governo, ganhei a eleição, eles diziam, tem que vender a Copel, porque ela dá um prejuízo de 340 milhões por ano. Eu não sou um super administrador, eu sou um bom administrador público e fui muito bem sucedido na iniciativa privada. Eu moralizei a Copel. Acabei com as terceirizações criminosas e no primeiro ano, Canabrava, ao invés de um prejuízo de 340 milhões, eu apresentei um lucro de 1 bilhão e 400. Mas esse pessoal continua aí. E é o mesmo pessoal que está no governo, eles estão vendendo a empresa. Agora, o que é que me causa espanto? O Tribunal de Contas da União considerou a legislação de venda da Copel errada, criminosa e nula. Daí o Bolsonaro baixou um decreto, legalizando por decreto, modificando uma lei, regulamentando uma lei ilegalmente, que possibilitava a Copel de ser vendida daquela forma. Você sabe que até hoje o Lula não anulou esse decreto? Dói um pouco na alma isso, né? Mexe, Canabrava, com os meus cabelos brancos. A Sanepar não é da Copel. A Copel é dona da Telecom, que já foi vendida, telecomunicações, a internet. E é dona também do gás. Foi uma empresa de gás que eu criei quando era governador. Eles estão vendendo rigorosamente tudo. Logo depois que eu assumi, eu encontrei, Canabrava, uma geradora de energia à base de gás, aqui em Araucária, perto de Curitiba. E eu não podia admitir uma geradora de energia à base de gás. Nós somos, basicamente, de uma estrutura hidráulica. A estrutura hidráulica movimenta uma turbina que gera energia. A água é barata. E uma energia a gás teria, logicamente, claramente, evidentemente, um custo maior que o da energia elétrica, que da energia gerada por água. Então, eles tinham privatizado aquilo.
E eu fui à luta contra essa gente. Eu fui para o Tribunal Arbitral de Paris. Eles achavam que iam me liquidar e que ainda teria uma indenização de 5 bilhões e meio. Eu organizei, Canabrava, uma guerra na França. Com alguns companheiros aqui do Paraná e de São Paulo, nós fizemos um livreto, uma apostila curta, sobre toda a patifaria que tinha sido feita a privatização. E eu distribuí para a imprensa francesa inteirinha, de Paris e de todos os estados. E fui para o Tribunal Arbitral. Você não pode imaginar quem foi comigo. Era procurador do estado do Paraná, o Fachin, que hoje é ministro do Supremo. E o Fachin fez uma defesa brilhante do Paraná, e eu fui junto com ele. Eu sou advogado também, mas ele foi que assumiu a tribuna no Tribunal Arbitral de Paris. Os caras esperavam uma liminar imediata, a condenação do Paraná, mas nós mostramos em tal profundidade a patifaria que o processo foi transformado em diligência. A diligência mostraria com clareza o roubo que foi a privatização dessa usina de gás. Veja bem, Canabrava, eu não faria uma usina de gás num estado autossuficiente com energia barata movida à água dos nossos rios, que ainda pode ser expandida. Mas vamos admitir que, do ponto de vista tecnológico, a gente precisasse de uma experiência dessa natureza. Mas não foi bem assim. Fizeram a usina e agregaram à usina uma usina de retificação de gás. Eu peguei o pessoal da Copel aqui e fui para o Texas, que eles têm várias usinas térmicas lá. E eles me disseram o seguinte: governador, não tem nenhum sentido essa retificação. O gás, que no caso era gás boliviano, pode entrar diretamente na usina. Eles puseram isso aí, provavelmente, para se desfazer de uma usina ou de um projeto que eles tinham e aumentar o preço disso tudo. Cheguei no Paraná e logo 2, 3 meses depois, eles viram que iam ser fuzilados no Tribunal Arbitral de Paris e propuseram um acordo. E a Copel, na minha mão, comprou a parte deles por 440 milhões de reais. Não os 5 bilhões e meio que eles queriam de indenização. Você sabe que o Rato está vendendo essa usina agora e não existe uma pessoa na mídia, não existe um jornal, uma rádio, uma televisão que proteste? Eu só posso falar aqui com você, nós dois, de cabeça branca, utilizando esse espaço alternativo. Mas é incrível, né? Você, como você vê essa história, se eu não sei explicar, mas o Lula disse que o que eles fizeram com a Eletrobras é uma maracutaia de uma sem-vergonhice tão grande que ele não consegue reverter. Ele disse... do meu ponto de vista, se fosse o Leonel Brizola, encampa. Ele não disse que não consegue reverter, até porque pode reverter. Agora, veja bem, a Petrobras é pior ainda. Você sabe quanto custa, segundo o vice-presidente da EPET, 1 litro de óleo diesel S10 na boca da usina, depois de extraído e processado? Custa R$1. O preço médio na bomba no Brasil é R$ 6,50. Em alguns lugares um pouco menos, em outros lugares um pouco mais. Estou falando do preço médio nacional. Como é que o Lula aceita isso? Ele colocou esse Prates na presidência da Petrobras, que era um consultor de empresas privadas, da Shell e, se não me engano, da Texaco também, e de outras empresas distribuidoras. Eu lhe pergunto, Canabra, para que ele fez isso? Agora, tem o Conselho de Administração que vai ser nomeado na próxima Assembleia Geral. Eu tive dando uma olhada na nominata que o Beto Almeida me passou, lá de Brasília ou do Rio de Janeiro. Conhece o Beto, né? Claro, somos parceiros. Amigão nosso. Eu dei uma olhada, são todos ex-funcionários ou dirigentes de empresas privadas, nacionais e multinacionais. Eu não sei se com este Conselho de Administração vai se poder fazer alguma coisa. Por outro lado, você tem o Berkovitz, de São Paulo, o professor de Direito Administrativo, que já demonstrou com clareza o caminho para resolver isso tudo. Eu, pessoalmente, acho que o Lula tinha que fazer essa denúncia insistentemente do que acontece com a Petrobras
e, posteriormente, baseado nos estudos de um camarada porreta como o Berkovitz, agir com uma medida provisória e liquidar isso. Porque eu estou vendo que esta conversa mole, esta gambiarra que estão fazendo agora para aumentar o imposto dos combustíveis e dos óleos, só serve para consolidar o entreguismo. É uma gambiarra. Por que não resolver isso de uma vez por todas? Que gambiarra estranha essa? Você me perguntaria, Cana, você acha que não podia tributar? Eu acho que tinha que tributar, sim. Mas tem que acabar com a PPI, a Parceria de Preço de Importação, que é o que levantou o preço da Petrobras de um óleo que custa R$1 na boca da usina e é vendido no posto por R$6,50. Em média no Brasil, um pouco mais, um pouco menos. Então eu não sei o que estão fazendo. Por se continuarem assim, eu que sou filiado ao PT, que entrei nisso para trabalhar na campanha, acabo imaginando, a contragosto, que eles estão consolidando o entreguismo. É o que eu penso. Não, é muito grave. Teve uma amiga minha que disse que você não está dando, como está pegando muito duro no Lula, não está dando o devido tempo para que ele diga que veio. Pelo amor de Deus, né? Ou nós vamos logo fazer 100 dias de governo. Eu entrei nisso de cabeça. Eu entrei no PT por acreditar no Lula, e o PT é um partido maravilhoso, Canabrava. Mas eu vejo que essa frente ampla é uma coisa terrível. Você vê o novo diretor financeiro da Petrobras, quem é? Evidentemente era um bolsonarista que criticava o Lula e a Dilma. O que ele está fazendo lá? E por que não tomam atitudes sérias? Ministro da comunicação, que é a coisa mais estratégica para um governo, né? Fazendo aí, usando avião da FAB para ir em leilão de cavalo de raça. Né? Mas cá entre nós, Canabrava, me perdoa a observação. Que se me dá que ele vá com o avião da FAB vender cavalo de raça de sua propriedade? O que me importa é o que estão fazendo com a Petrobras, com a Eletrobras, com o Banco Central, isso, com a CLT. O resto é divertimento, do italiano divertere, desviar. Diversionismo. O Lula toma uma medida compensatória bacana e vai para a mídia. O Lula fez, o Lula aconteceu. Isso diverte. Não é que não seja importante a política compensatória num povo pobre como nós temos, mas nós estamos afastando a discussão das coisas principais. Eu estou admirado do discurso do Lula. O discurso dele é porreta, mas a prática do governo, me perdoa a franqueza, não é. Vem cá, não é só o governo. Eu acho que grandes parte da esquerda perdeu o sentido da soberania. Perdeu o conceito de soberania. As Forças Armadas, nem se fale, né? As Forças Armadas, no momento que integra o Comando Sul dos Estados Unidos, o Lula um pouco mexeu nisso. As Forças Armadas continuam integradas no Comando Sul dos Estados Unidos, o que é uma violação absurda da soberania. Mas o que é para você soberania nacional? Explica para essa nossa gente aqui. Eu pergunto para você outra coisa. O que é a esquerda? É dar de comer para o povo faminto? Para evitar que ele se levante e, ao mesmo tempo, consagrar o entreguismo, o domínio da Petrobras, que é a única alavanca possível que nós temos para a retomada do desenvolvimento do Brasil? O que é a esquerda que deixa de lado a discussão dos direitos dos trabalhadores e entrega a Eletrobras? Isso é esquerda? É um liberalismo social? Olha, isto surge no mundo com o advento da social-democracia, Canabrava. Quando caiu o regime soviético, que o Boris Yeltsin acabou com aquilo lá na Rússia,
acabou o medo do comunismo na Europa. E daí os capitais dominantes, os grandes capitais, resolveram ir à revanche. Eles queriam restabelecer o seu poder absoluto, num tripé, Canabrava. Primeiro ponto de apoio deles, a diminuição dos poderes do Estado e o poder absoluto dos bancos centrais. O Estado passou a ser o gendarme, o poder de polícia para conter as revoltas populares que iam perder os seus direitos. Em segundo lugar, a precarização do parlamento, com eleições financiadas e subvencionadas pelo capital financeiro. E parlamentares mais ideias, não tinham mais partido, não tinham mais programa nem proposta, mas obedeciam aos seus financiadores. E em terceiro lugar, esse é o segundo lugar, em terceiro lugar, a agressão aos sindicatos. O fim da aposentadoria e a fragilização dos sindicatos. A retirada dos direitos da população que houve aqui no Brasil com o fim da CLT, que cá entre nós dois tinha algum exagero a CLT. Ela tinha algumas bobagens ao longo do tempo. Mas eles não queriam modernizar nada, eles queriam acabar com o direito dos trabalhadores e escravizar o povo brasileiro. É isso. Agora, o que eu vejo? Nós entramos com vontade nesta luta eleitoral para que isso acabasse. Agora, se continuar essa conversa mole, eu vejo que, na verdade, eles estão tirando uma coisa que se sobressai aqui e ali, que é muito horrível, e estão consolidando o entreguismo. A soberania é o Brasil submetido aos interesses do seu povo, é o território dominado pela gente, é a emissão da moeda, é a língua comum, as tradições comuns. O Brasil é uma verdadeira maravilha nisso. Mas eu estou vendo o entreguismo continuar. Eles dizem, não, nós vamos fazer valer a ação ordinária e aquela outra ação, como é que é? No Golden Share. Não é verdade. Se você coloca ações de uma empresa pública na Bolsa de Nova York, é a regra da Bolsa e a justiça americana que vai mandar, nós estamos vendo isso. Olha, só falta agora, nesse novo conselho da Petrobras, em nome da Aliança Ampla, o Prati sugerir ao Lula colocar o Bolsonaro e o Deltan Dallagnol. Sérgio Moro no conselho da... É colocar o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Para mim, o Bolsonaro e o Sérgio Moro são a mesma coisa. Exatamente, são agentes dos Estados Unidos, né? Olha, me perdoa, eu não vou concordar com você. São agentes do capital financeiro. Os Estados Unidos já está submetido ao capital financeiro. Minha filha veio de lá outro dia. A miséria é grande, a inflação é brutal, as pessoas sem casa, perdendo casa para banco, morando nas ruas. Essa história do liberalismo econômico selvagem não deu certo no planeta. A França estatizou agora o seu sistema de eletricidade e de combustível. A Alemanha também, inclusive do petróleo, desapropriou a Gazprom, que era de capitalistas russos. A Inglaterra está estatizando o sistema de água e esgoto em Londres. E a França em Paris, e nós estamos entregando tudo com silêncio absoluto da mídia, e eu só vejo a bobajada, o divertir de diverter e desviar do que importa. Política identitária, é claro que a política identitária tem um sentido, e ela tem que evoluir no processo civilizatório. Você sabe disso, com o seu cabelo branco. Tem que pôr no contexto da luta é fundamental, pela soberania. mas ela não pode ocultar a discussão da macroeconomia. Como dizia lá o assessor do Bill Clinton, é a economia estúpido. Não é... Como é que nós vamos sustentar políticas compensatórias sem o desenvolvimento industrial? Em 1980, Canabrava, o Brasil produzia industrialmente mais que os tigres asiáticos. Mas lá é Japão, Coreia do Sul, China e Tailândia. Hoje nós não produzimos 9% do que eles produzem industrialmente. Entramos na Guerra Fria e continua a mesma coisa. Como é que nós podemos ter um governo, como o Lula dizia e diz, com o Banco Central na mão do capital financeiro, controlando os juros, a relação da nossa moeda com as outras moedas, e ganhando fortunas, porque eles são os titulares da dívida pública que nunca foi auditada?
É um escândalo isso. Então, eu acho que o Lula está emparedado. O discurso dele é muito bom. Eu vi um discurso dele outro dia na Globo, uma entrevista maravilhosa, com a Danusa Neri. Mas a prática está me deixando perplexo. Agora, esse aumento dos impostos. Claro que o imposto não é responsável pelo aumento do preço da gasolina, nem do diesel. Mas, porém, tem que acabar com a paridade de importação. Está nos roubando. A Petrobras está tendo o maior lucro da sua história, o maior lucro das empresas de petróleo do mundo atual. E nós estamos enrolando, cercando frango e colocando notícias. Não, vai haver um aumento, mas não é tão grande quanto poderia ser. O que é isso, Canabrava? Não foi para isso que nós entramos nessa campanha. Não assumiram o controle. Não assumiram o controle das coisas fundamentais, que é a questão da soberania. Perderam a noção de soberania. Eu sou o presidente de honra hoje da Comissão Tripartite Bipartite de Soberania, da Câmara e do Senado. Eu fui presidente quando era senador. Quando eu deixei de ser senador, me prestaram essa homenagem, me elegeram presidente de honra. Mas isso acabou. Só está na conversa da comida 3 vezes por dia, que é fundamental, que as pessoas estão passando fome. Mas esta política não pode ser mantida sem o Banco Central na mão de um governo vinculado a um projeto de desenvolvimento, sem a Petrobras, que há anos atrás, Canabrava, era responsável por 80% dos investimentos feitos no Brasil. Agora esse dinheiro vai para fora e ficam esses caras brincando. Procure ver a lista dos novos conselheiros administrativos da Petrobras. Não tem ninguém conhecido pela sua luta a favor do Brasil, do nacionalismo e da soberania. E essa lista vai ser definitivamente a cara do governo atual, da tal Frente Ampla. Você vê, eu estou apoiando o Lula e acreditando no que ele diz. Mas eu acho que nós estamos vivendo um equívoco. Está entregando coisa que... O companheiro faz a crítica. Companheiro faz a crítica, claro. Porque estão entregando a questão vital, que é a soberania, e eles estão descuidando. Não assumir a Petrobras, né? Não tem sentido. Eu lembro de uma denúncia sua, quando o Temer isentou de impostos as petroleiras, né? Não só abriu o pré-sal, como isentou de... Acabou com o fundo que a Dilma tinha criado. Que isso continua vigente, né? Continua. É uma fuga de $1 trilhão aí, né? Agora, como dizia uma senhora que trabalhava conosco aqui, a dona Viviane, falecida já, companheiro é companheiro, filha da puta é filha da puta. Isso é clássico, né? É a linguagem popular. É clássico, né? Vamos ver aqui. Eu pedi para o Jorge colocar aí a nossa... Tem bastante gente querendo intervir aí, Requião, sempre rende ótimos debates. Meu governador, diz o André Ribeiro, a Lúcia Mari, parabéns, Paulo, por trazer esse grande homem. Vamos ver que Chuck Siqueira, boa tarde, governador, queria muito saber do senhor por que não ocupa nenhum ministério depois da ajuda que deu Lula na campanha. Não faltou consideração para com o senhor? É o que... Canabrava, eu nunca reivindiquei nada no governo. Eu fui governador do Paraná 3 vezes. Eu fui prefeito da capital. Eu fui senador 2 vezes. Eu fui presidente do Parlamento Europeu, com sede em Bruxelas, na Bélgica, nos últimos anos. Eu fui presidente da seção brasileira do Parlasul e do Parlatino. Não tinha só um escritório em Bruxelas, eu tinha no Panamá e em Montevidéu também.
eu estou fazendo cobrança não no sentido pessoal. O que pode ser mais importante que a presidência do Parlamento Europeu Latino-Americano? Em relação da política internacional, é mais importante que a presidência das repúblicas. E eu fui presidente. O que eu cobro do Lula é Petrobras de volta ao Brasil e aos nossos interesses. É Banco Central independente, vinculado a um projeto de desenvolvimento que eu não vi até agora ser exposto com clareza. É a Eletrobras de volta na mão do povo brasileiro. É isso. A devolução do direito dos trabalhadores que não podem ser escravizados pelo capital financeiro. Eu estou na linha do Papa Francisco. O capital não pode comandar o mundo, ele tem que servir as pessoas. Vamos ver aí quem... Luiz Lone, Roberto, você se sentiu traído pelo PT? Te deram um pouco valor? Não, não, porque eu nunca esperei nada, eu não estava procurando cargo, eu entrei nisso para continuar a minha militância desde menino. Sendo bem sincero, a turma da Gleisi hoje manda no PT. O Haddad está sendo fritado por ela. Tem uma turma aí que está achando que estão fritando o Haddad. Mas olha, a questão aí é exatamente essa da soberania. Enquanto não se definirem com a questão da soberania, fica essa coisa aí, ficam administrando o neoliberalismo, né? E daí vem a campanha da vacina, que é bonita, vem a campanha dos Yanomamis, que é fundamental do ponto de vista humano, dos direitos e do processo civilizatório do Brasil, mas não vem a retomada da Petrobras, da Eletrobras, do Banco Central e do direito dos trabalhadores. É isso aí. E eu tenho a impressão, você veja, por exemplo, a guerra da Rússia com os Estados Unidos, onde a Ucrânia não passa de uma bucha de canhão. Por que o Brasil teve que votar com os Estados Unidos? É claro que você é contra a guerra, Canabrava. Eu também sou, é uma estupidez absoluta. Mas o Brasil precisava ter, na minha maneira de ver, ter se abstido daquilo, cobrar a paz e colocar um projeto nacional nosso também. Não nos subordinarmos ao projeto do capital financeiro radicado nos Estados Unidos, nem da Rússia. Os BRICS são bacana, mas o que é que eles querem no fundo? O que é que eles estão fazendo aí? A China comprando hidrelétricas no Brasil para quê? Para nos ajudar? Para vender energia barata? Não, estão fazendo negócio. É aquele modelo deles que tem dado certo lá, diante de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas em crise de conhecimento, em crise de alimentação. É um sucesso a política chinesa recente, para eles. E eles têm direito de fazer a deles, mas nós temos que ter a nossa, que não pode ser a subserviência da conversa mole. Então, eu estou perplexo com o que acontece, mas estou confiando ainda que o Lula é minoria no governo. O ministro das Minas e Energia, que se manifesta a favor disso tudo. Agora, aqui no Paraná, o pessoal, o Requião foi desprezado. Eu não fui desprezado, eu fui marginalizado. Eu fui governador 3 vezes. Eu fui aqui no Paraná o senador mais bem votado proporcionalmente do Brasil na minha primeira eleição. E eu perdi um pouco desse prestígio porque apoiei a Dilma no governo contra o impeachment e apoiei o Lula, posteriormente, por acreditar que ele era o instrumento possível para o Brasil retomar a sua conduta soberana. Mas parece que eles queriam qualquer coisa menos a minha participação. Eu entrei no PT porque o PT não tinha candidato e porque acredito na base do partido. É um partido de base popular porreta. Mas eles queriam tudo, menos o Requião participando disso, que se achavam donos da política e donos do novo governo do Lula. Mas eu fiz muito mais votos que o PT. Eu fiz 2 milhões de votos. O PT, na legenda federal, fez 800 mil. Agora, eu perdi a minha capacidade eleitoral porque tomei posição. Agora, por que eu tomei posição, Canabrava? O meu trisavô foi o lugar-tenente chefe militar da Confederação do Equador do Frei Caneca. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista no Brasil. Meu pai e meu avô eram militantes de causas sociais. Meu pai era um médico que trabalhava de graça segunda, terça e quarta-feira, só cobrava sexta e sábado, quinta e sexta.
para atender a periferia de Curitiba. Então eu fui criado com essa visão. A vida não é para você ficar rico, adquirir poder pessoal. O que você conquista com isso, Canabrava? Vai ser enterrado na avenida principal do cemitério, não deixa nada, não constrói nada. Nós temos que dar sentido à nossa vida. Eu entrei na política para isso. Por isso me diz, Requião, você não é um ministro, você foi desprezado pelo PT? Porra nenhuma! Quem disse que eu aceitaria uma merda do ministério de 37 ministros? Absolutamente ingovernável e ridículo. Eu quero, estou cobrando. Os motivos pelos quais eu entrei na política. Cobrando soberania. Eu quero Petrobras servindo ao país. Eu quero a Eletrobras servindo ao país. Não quero essas negociatas. E a escravização do povo não tem sentido. O PT da base, para mim, é isso. Agora, você falou na briga da Gleisi com o Haddad. A Gleisi tem tomado posições mais razoáveis. Ela tem sido mais firme na presidência do partido, não é? Embora aqui no Paraná, a Gleisi fez parte do grupo, ou comandou o grupo, que me marginalizou. Eles não queriam competição. Não queriam saber do Requião. O Requião no PT pode atingir uma proporção que ofusque a boçalidade desses grupos partidários que não tem proposta, não tem porra nenhuma, além da tentativa de participar do governo, mas não de ser governo, não de modificar o governo em favor das pessoas. Essa conversa mole não me serve. E você sabe tão bem quanto eu por quê. Você tem 86 anos e tem 82. Nós dois só temos mais 40 anos de vida útil, Canabrava. Depois acabou. Você também pretende se aposentar depois dos 100 anos, né? Eu não pretendo me aposentar, não. Eu pretendo me aposentar depois dos 100 anos. Depende de como chegar lá, viu? Vai chegar mais careca e tal, mas se chegar lúcido como está hoje, não se aposenta. Vai fazer o quê daí? Não, vou passear. Para mim já não está. Eu, para passear, tinha que ter muito dinheiro, eu não tenho. Não, eu estou fazendo aí um pé de meia, uma economiazinha. Depois de 100 anos eu quero passear um pouco. Que diz a Paula Roili, mata a cobra e mostra o pau. É isso aí. É isso aí, Paula. Aqui a gente mostra aí o João Batista Pimentel Neto, é nosso companheiro, né, desde a fundação da Diálogo do Sul. Pimentel está firme aí com a gente, né, dizendo que você é certeiro e agudo, e o Canabrava é cirúrgico. Tá bom, Pimentel. A Mariana Perereca gostaria de saber do senhor o que levou Sérgio Moro a enganar o povo do Paraná. Como um cara como ele roubou votos do velho Álvaro Dias. Teve muito voto no Paraná, o que é o país que tem o Ratinho como governador, pode ter. Pode ter qualquer coisa, pode ter o Tarcísio, governador de São Paulo, pode ter aquele astronauta, senador por São Paulo. O Sérgio Moro foi promovido pela Globo e pelos interesses norte-americanos com clareza. Ele é um juiz mediano, que foi promovido e fabricado como um super-homem da moralidade, coisa que ele não é. É a mesma coisa o Ratinho não existe. É uma figura menor, mas se transformou em governador. Você sabe que ele não foi em nenhum debate comigo na campanha? Fugiu de todos, mas eu tive também aqui o Tribunal Regional Eleitoral me calando a boca e me multando cada vez que eu colocava uma coisa mais cirúrgica na televisão. O jogo aqui foi feio. Agora, veja bem, eu estou fazendo essa crítica toda ao governo nosso. Eu era a favor da Frente Ampla. Nós tínhamos que derrotar o Bolsonaro, aquela exuberância de bobagens. Mas eu não entrei no PT entrando na Frente Ampla. Eu entrei no PT acreditando ser um partido popular, democrático, nacionalista pela soberania e a liberação do povo. O pessoal pergunta, Requião, você é comunista? Eu aqui estou com a minha camiseta vermelha. Eu sou marxólogo, não sou marxista. Isso significa que eu estudei Marx
estudei os economistas todos do mundo para minha formação. E hoje eu posso falar, do alto dos 82 anos, o que eu penso e enxergar com clareza o que acontece no mundo. O liberalismo econômico fracassou completamente. Isso tem que ser modificado. Mas eu vejo outra coisa. E eu vejo que hoje, nessa frente ampla, o pessoal quer cargo, não quer mudança em favor da população. Eu vejo, por exemplo, a Secretaria... Tudo bem se eles aceitassem cargo, tudo bem se eles aceitassem cargos e cumprissem ordens, mas eles aceitam cargos para impor as políticas neoliberais. Mas ordem de quem que eles aceitariam? Ordens de quem? Do Alckmin, do Múcio, do tal do Juscelino, o Juscelino do leilão dos cavalos de São Paulo agora? De quem? 37 ministérios, o Canabrava. Tem cabimento isso? O Lula não sabe o nome dos 37 ministros. Então, o que eu acho que nós temos que exigir do governo federal lulismo. O discurso dele é porreta, ele tem sensibilidade social, ele tem uma vida maravilhosa, uma evolução constante. E eu, pelas conversas que tive com ele durante o processo eleitoral e antes de eu me filiar ao PT, eu achei que ele sabia o que queria fazer, que ele tinha uma noção clara de por que ele foi preso, de por que a Dilma foi tirada do governo e que ele ia reagir. Mas não entendo mais isso. Eu dou uma olhada nos quadros do governo. Eu gosto pessoalmente do Haddad, me recuso a falar mal dele, viu? Mas você veja, ele está com um grupo de fiscalistas que encheram o saco há muito tempo já. Eles não enxergam o povo, soberania, continuidade, processo civilizatório. Aumentar agora os impostos em cima da gasolina. Claro que tem que aumentar. O governo precisa de dinheiro para construir casa popular, para financiar a educação, para financiar a saúde. Mas você sabe que hoje o preço do combustível é o que é, única e exclusivamente por causa da paridade internacional de importação. É aí que está o problema. O negócio a ser cortado com a espada. Não tem cabimento essa conversa, a enrolação está me incomodando. Aliás, quero aqui anunciar aos meus amigos que estão assistindo que a semana que vem eu vou ficar um pouco fora do Paraná e do Brasil. No dia 5 de março é o meu aniversário, viu, Canabrava? Senão eu lhe convidaria para comer um peixe assado comigo aqui, um robalo. 83? 82. Eu tenho 81, faço 82 agora. Então eu tenho 82 incompletos. E é o mesmo dia que lá atrás morreu o Hugo Chávez, que era o governador da Venezuela e meu amigo pessoal. E eu fui convidado para ir numa cerimônia em homenagem ao Hugo Chávez, que, na minha opinião, era um grande quadro político, um nacionalista venezuelano e um amigo de verdade. Então eu estarei na Venezuela no dia do meu aniversário e no dia dessa cerimônia, no dia da morte, há 10 anos do seu falecimento. É um grande latino-americano. Ele conhecia a história, né, eu ouvi, né, muitas vezes assim. Ele era um profundo conhecedor da história e amor profundo ao povo, né, e fez realmente uma revolução bolivariana aí na Venezuela. Uma revolução, posteriormente, durante o governo dele, com erros e acertos, né? Mas era um sujeito puro. Vamos... e a Lívia Aragão. Como Lula deveria lidar com o Banco Central? Aliás, dizem que o presidente é um nome técnico, dá para ter nome técnico, indicação política. É técnico o quê? Só se for em jogo de snooker. Técnico de nada, é um quadro do mercado. O Banco Central não pode ser independente do Brasil. Ele lida com as nossas reservas, é ele que aplica. Ele estabelece os juros. E ele é anunciado por detentores da dívida pública brasileira. Então, eles estabelecem os juros sobre a renda deles mesmos. 30 anos depois, ele vai anunciar que vai aumentar a taxa de juros. 30 anos depois, ele vai anunciar que vai aumentar a taxa de juros. 30 anos depois, ele vai anunciar que vai aumentar a taxa de juros. 30 anos depois, ele vai anunciar que vai aumentar a taxa de juros. 30 anos depois, ele vai anunciar que vai aumentar a taxa de juros. 30 anos depois, ele vai anunciar que vai aumentar a taxa de juros. 30 anos depois, ele vai anunciar que vai aumentar a taxa de juros. 30 anos depois, ele vai anunciar que vai aumentar a taxa de juros. 30 anos depois, ele vai anunciar que vai aumentar a taxa de juros. 30 anos depois, ele vai anunciar que vai aumentar a taxa de juros. 30 anos depois, ele vai anunciar que vai aumentar a taxa de juros. 30 anos depois, ele vai anunciar que vai aumentar a taxa de juros. 30 anos depois, ele vai anunciar que vai aumentar a taxa de juros. 30 anos depois, ele
E, além de tudo, ele estabelece a cotação do real em relação às outras moedas. Então, ele manda no Brasil mais que o presidente da República. Se o Lula não mandar esse cara para a rua, e pode mandar, porque a própria legislação estabelece que o sujeito que errar as metas por 2 anos seguidos, não só ele, mas toda a sua diretoria, pode ser demitida pelo presidente da República. Mas não fazem isso, medo do capital, medo da Globo. Tem medo, tem medo. Isso aí. Isso. E fica essa enrolação. O Haddad foi para a Índia, naquela famosa conferência. Do o cara foi também. O que o Haddad foi fazer lá? Se ele, que é o dono do dinheiro e das finanças do Brasil, estava lá. Tem cabimento isso? Nenhum. Mas ficam dizendo, não, nós queremos conciliar. Conciliar o quê? O interesse do Brasil, a fome do povo, o nosso progresso civilizatório, com os interesses do capital e desses usurários absurdos que estão comandando a economia? Esses que escravizam gente aí nas vinícolas do Rio Grande do Sul. Aliás, Canabrava, quero dizer a você, eu acho que esse pessoal tem que ser punido, mas eu continuo tomando vinho gaúcho, viu? Porque é brasileiro. Essa história também, vamos beber vinho agora do Chile, da Argentina e tal, não é bem racional. O vinho gaúcho é nosso, é bom e é o bebo. Agora, os que fizeram o que fizeram com os trabalhadores tinham que ir para a cadeia. Isso é outra coisa. Claro. Gabriel Duarte aí, reikiano, sempre firme nas suas opiniões. Eu gostaria de ouvir sobre as escolhas econômicas até aqui. Nós estamos demorando muito para anunciar medidas. Bom, eu acho que o Região até agora, no seu discurso, respondeu sua pergunta. Vamos ver outro aí. A Nogila Brandini, divulgada essa semana, que Bolsonaro deve voltar para o Brasil depois do dia 15. Eu não acredito que ele volte e nem que ele seja preso. Você acredita que ele seja preso? Eu acredito, Canabrava, é o seguinte: Bolsonaro acabou. Ele foi abandonado, inclusive, pelos financiadores do seu governo. Ele é tão ridículo, ele foi abandonado. A Globo passou, de certa forma, a apoiar a candidatura do Lula a partir de um determinado momento, esperando que o Lula pudesse ser um discípulo do Guedes sem o Bolsonaro. O que eles querem é que o Lula jogue a favor do capital financeiro com políticas compensatórias. O Lula é muito mais do que isso. Sua prática, o seu discurso, as conversas pessoais com ele demonstram isso. Mas é o que eles queriam. O que eu quero é saber o que vão fazer com a Petrobras, com a Eletrobras, com o Banco Central e com a CLT. Que se me dá que a cônjuge do Moar Claudic, se o nossa desiderata é calcicar. Essa conversa de Bolsonaro é para divertir, desviar a opinião do essencial. Bolsonaro não existe mais, é uma figura ridícula. Eu era senador, ele era deputado, ninguém falava com esse sujeito no Congresso. Era ignorado, ele foi criado pela mídia e agora não existe mais. Agora, que cuida do Bolsonaro, o Ministério Público, a polícia, o Judiciário? Vamos cuidar do Brasil, da soberania do nosso povo e da nossa gente. Aí é a questão chave, soberania. Quem mais aí? A Rotinani, concordo com você. Minha pergunta é como reverter essa aliança que ficou ampla demais, sem perder apoios. Bom, política de massa, né, Riquião? Política de massa, né? Política de massa e política de proposta. Por exemplo, como é que se elegeram os bolsonaristas Lira e Pacheco na Câmara e no Senado? Eles eram candidato Bolsonaro. Se nós fôssemos lá com uma proposta que tenho insistido no termo, não sei se já não falei nisso com você, Canabrava, aristotélica, ato meio, ato eficiente, sem exageros pela esquerda, sem a covardia de aliança com a direita, uma proposta sustentável. Daí não teria importância quem fosse o nosso candidato à presidência do Senado e da Câmara, desde que ele aderisse à proposta, mas não.
nós adquirimos o mandato dos dois, com emendas, com favores, com o resto do orçamento secreto, e os caras, logo depois, na primeira oportunidade, disseram: nós somos a favor do Banco Central Independente. Foi um ganho institucional do Brasil. Fizemos negócio, e negócio não dá certo. Como é que muda isso? É fácil. O Lula vai para a televisão, coloca uma proposta clara de crescimento do Brasil. Petrobras vai ser brasileira, o lucro da Petrobras agora vai ser reinvestido no Brasil para alavancar o crescimento. O Banco Central vai ser nosso, porque nós temos um projeto de crescimento industrial e dos trabalhadores do Brasil. A Eletrobras vai ser nossa. Você acha que alguém, militar ou não, seria capaz de repente dizer: não, nós queremos impeachment do Lula porque ele quer baixar o juro no Brasil? Não, mas não, fizemos um negócio. Foi uma aquisição de mandato do deputado Lira e do senador Pacheco. Para mim não tinha importância se eles fossem ou não, desde que eles aderissem a uma proposta de evolução e de mudança no Brasil. Agora, tem que haver uma mobilização popular. E só quem pode fazer isso hoje, efetivamente, é evidente que não sou nem eu nem o Canabrava. Com essa nossa esse modesto público desse debate que nós estamos fazendo. Mas o Lula numa rede de televisão. Daí, numa medida provisória, muda toda a situação da Petrobras, da Eletrobras, bota o Brasil para funcionar. Eu não acredito que o Congresso Nacional seja feito só de canalhas. Eu sou meio granciano nisso, viu, Canabrava? Não existe o canalha absoluto, é uma figura de literatura. Todo mundo vive a sua circunstância e não se acredita um canalha. Uma proposta razoável poderia mobilizar novamente 85% da população, que é o que o Lula já teve de apoio no passado. Agora, esse negócio de aquisição, de compra, de aliança fechada com a Globo, esquecendo toda a mídia alternativa, não tem cabimento. Daí nós vamos aprender com uma estranha pedagogia, a pedagogia do fracasso disso tudo. Sim. Quer dizer, a Carolina Ruth, você acha a atuação do STF nos últimos anos, você acha que fizeram o que tinham que fazer, passaram dos limites? O STF é uma questão muito delicada mexer com o STF, né? Não acho, não. Mas eles são os responsáveis pela insegurança jurídica que graça no país, né? A pergunta é feita por uma companheira nossa do PSOL, né? Militante do PSOL. É como ela se assinou aí. Lá atrás, um sujeito que deve ter sido trisavô do Canabrava disse o seguinte: o direito é a cristalização da força. O STF traduz a correlação de forças no Brasil. O Estado de Direito foi ultrapassado. Mas eu digo a você, se o STF não ultrapassasse um pouco o Estado de Direito, ele tinha aberto espaço para um golpe militar. Ele, como dizia o Jucá, derrubou a Dilma com o Supremo e com tudo. Estava fazendo o jogo do selvagem liberalismo econômico. Eu gostaria que o STF voltasse à normalidade, que esses abusos, esses arroubos acabassem. Mas eu não falo contra alguns abusos que eu vejo com clareza, afinal eu sou advogado. Eu não falo contra, porque os abusos estavam sendo feitos no Brasil. E se não houvesse uma contrapartida, a situação estaria muito pior hoje. Acho interessante o limite de idade no STF. 8 anos de mandato, como tem um senador, por que a vida inteira? Possibilidade de renovação com a própria evolução do país? Nós precisamos de uma reforma jurídica, né? Todo o sistema jurídico, para que a justiça possa funcionar em função do direito público, do direito das pessoas, do direito à vida, né? Não do direito à propriedade. A justiça só funciona em função do direito à propriedade, não é? Eu lembro
Aí, escola de magistrado, o que ensina o juiz? Né? Defender a propriedade. O resto é acessório. O resto é assim, Moro, Deltan Dallagnol, esse oportunismo político medíocre. E a Penélope, você viveu dentro do partido nos últimos meses? A atual relação Globo-PT, a Globo mudou ou só está dando uma treta? A Globo não mudou, nem vai mudar nunca. Canabrava, eu assumi meu primeiro governo do Estado e estava fazendo o orçamento do próximo ano. Daí eu recebi um recado das emissoras de televisão, através do meu secretário de comunicação, então. Olha, Requião, eles vieram aqui e disseram o seguinte: ou você põe aí os 2 bilhões de reais para a comunicação social, que o governo anterior ao seu pôs, ou você vai apanhar de manhã, de tarde e de noite. Eu imediatamente tirei do orçamento todo o recurso de comunicação do governo e passei a me comunicar pela televisão educativa, que era de propriedade do Estado do Paraná. Abri a televisão educativa para os sindicatos, dando a eles programas que não tinham nada a ver com o governo, podiam falar mal do governo, fazer o que quisessem. Eles ficaram com ódio de mim. Agora, hoje, quando eu fui candidato ao governo pelo PT, o governo atual botou 171 milhões de verba no orçamento para a comunicação, distribuiu isso. Eu não consegui falar no Paraná. As rádios não me ouviam. E o rato não veio a um debate comigo. Agora, o que é que a Globo quer? A Globo se horrorizou com o Bolsonaro, porque ele não usa o talher correto no almoço e não sabe escolher a louça certa para um jantar. Mas ela nunca criticou o Guedes. Ela nunca criticou a entrega da Petrobras, da Eletrobras, o fim do direito dos trabalhadores. Ela nunca criticou o Banco Central na mão do capital financeiro. O que ela quer é um Lula com o Guedes comandando a economia, o pensamento do Guedes. É esse o jogo, não temos que entender isso. Não, quer que seja o bom administrador do capital financeiro. Claro, e o sujeito que vai, com algumas medidas mais humanas, consolidar o entreguismo, com medidas compensatórias e identitárias. Puxa vida, eu acho que... Aí, Ana Maria Laura, a relação Lula-mercado, deveria o governo governar com o povo na rua, pressionar esse famigerado mãos invisíveis? Pois é, política de massa. Quem tem que fazer política de massa somos nós, né? Todos nós, cada um de nós tem a obrigação de estar dizendo aí a verdade ao povo, ajudando o povo a se organizar, dando as formas de organização, não é? É isso, e o Lula devia estar explicando à população essas coisas, explicar por que o Banco Central é inimigo do Brasil, o que está acontecendo com a Petrobras. Você sabe que nós temos o triplo de reserva de petróleo que os Estados Unidos têm? Se o Lula tivesse entregado o petróleo para eles, ou a gente tivesse entregado logo depois do pré-sal, não tinha tido essa crise toda. Eles fizeram o que fizeram, fabricaram o Bolsonaro com o Guedes, para ficarem com o petróleo, para ficarem com o Banco Central, com a Eletrobras e acabar com os trabalhadores. Então, nós temos que acabar com isso. Então, se não é assim, o que é que nós estamos fazendo aí? Você com seus 86, eu com meus 82, estamos aqui esperando um emprego do governo? Que coisa mais ridícula! Nós queremos soberania. Libertação nacional passa, né, passa pela soberania. Soberania jurídica, soberania alimentar. Né? E esperamos que isso aconteça, mas nós temos que dar nossa colaboração. Requião, você é contra o Lula? Não, eu sou lulista. Por isso eu digo que penso e tento melhorar o desempenho do governo.
Aí, Requião, você foi brilhante como sempre. Aqui nós estamos para dizer a verdade para o povo, dizer aquilo que a mídia não diz. Muito obrigado pela sua paciência de estar aqui conosco e pode se despedir que chegamos aí à nossa reta final. Canabrava foi uma reunião dos dois velhinhos, os senectos, os cabeças brancas. Senectude rebelde. Senectude rebelde. Nós queremos é que o Brasil melhore, que o Lula acerte, que esse governo seja perfeito. Que não seja o governo que eu imaginaria com a minha visão ideológica, mas que seja o melhor possível, mas não menos do que o melhor possível. Um governo sem ações temerárias pela esquerda, sem a covardia da aliança com a direita. Governo sustentável, um governo de projetos meio, ações aristotélicas, um governo que possa se sustentar com as ações. Mas eu estou perplexo. Eu vi hoje, para encerrar aqui o nosso papo, a lista dos indicados para o Conselho de Administração da Petrobras. É a cara do futuro governo do Lula, do nosso governo. Não vou dormir bem hoje. Um abração, Canabrava. Oi, muito obrigado, Requião. Um grande abraço. Então fica aqui lançado o movimento, né, da Senectude Rebelde. São os octogenários do mundo univos em torno a nós, né, para levar essa mensagem verdadeira para o nosso povo aí. É isso aí. Fique com a gente. Valeu, um abração. Abraço grande. Esse é o papel de Diálogo do Sul. Da nossa linha é estimular em você o pensamento crítico, olhar crítica e criativamente a realidade. Não deixar com que as pessoas imponham em você o pensamento dela, a interpretação dela dos fatos que estão acontecendo. Apoie quem fortalece o pensamento crítico. Apoie Diálogos do Sul, que é a sua revista.